tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de junho de 2013, nosso verbete de número 2689. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 18 máximas. O tema de hoje é o duplismo reflexivo e tem a especialidade de experimentologia, e a nossa verbetógrafa veterana, professora veterana, Lilian Zolê. Na definologia, então, nós temos que o duplismo reflexivo é a técnica realizada pelos parceiros da dupla evolutiva, por meio da qual ambas as consciências se dispõem a refletir profundamente sobre os trafores, habilidades e competências do outro, objetivando auxiliar na identificação do nível evolutivo atual e na planificação de metas para o alcance de neopatamar evolutivo. Na pensenologia, nós temos o ato de pensenizar profundamente a dois, entre outros itens, Na fatologia, a ponderação do casal perante a programação existencial recíproca. O ato de pensar e verbalizar o trafor do outro, auxiliando na identificação da especialidade interassistencial. O apontamento assertivo e esclarecedor do parceiro da dupla evolutiva, elucidando atributos, habilidades e competências do outro, até então ignorados. O parceiro da dupla atuando aos moldes de amparadores intrafísicos recíprocos. Tem mais de 10 itens, enfim, só li alguns. Na parafatologia, a vivência do estado vibracional profilático pela dupla evolutiva, o balanço do desempenho parapsíquico do casal, a reflexão sobre a tenepse de ambos os parceiros, a telepatia espontânea do casal, denotando a harmonia do relacionamento íntimo, entre outros itens a serem pesquisados, Bom, no detalhismo eu chamo a atenção que tem 13 máximos. Na remissologia, eu destaco 5 títulos dentre os verbetes citados: afetividade duradoura, o amor doador, o duplismo libertário, o duplo karma e o parceiro ideal. Antes, na argumentologia também, ela tem o item de técnica, com 3 itens: conscienciometria, metas e feedback. Na frase enfática, o duplismo reflexivo reforça a teática da mutualidade amparadora. Pela duplologia, o mais relevante é aplicar a inteligência evolutiva, aproveitando as oportunidades com lucidez. Na questionologia, você, na condição de parceiro evolutivo, já realizou a técnica do duplismo reflectivo? Qual saldo interassistencial vem obtendo através do trabalho conjunto duplista? Na bibliografia específica, tem um item referente ao manual da dupla evolutiva do professor Valdo Vieira. Em termos aqui de mega-análise, do João Paulo, nós temos 20 itens. E o primeiro, compromisso, pensamento, autocrítica, parceria, CDC, reflexão, meditação, ponderação, introspecção, afinidade, afetividade, interassistencialidade, prioropensenidade, duplologia, tecnologia, conviviologia, sinergismologia, duplo-karmologia, experimentologia e conscienciometria. Eu gostaria de destacar aqui uma mini biografia da professora Lilian Zolê. Ela é fisioterapeuta, pós-graduada em saúde pública, especialista em
especialista em dermatofuncional, é brasileira, natural de Guarapuava, Paraná, e voluntária da Conscienciologia desde 2000, docente desde 2004 e tenepsista desde 2006. Muitos quilômetros rodados, né, professora Lília? Rodados. Bom, temos aqui então perguntas, né? A verbetógrafa, a professora Lília. Na fatologia, página 1, primeira e segunda linhas. Professora, existe algum período específico quando deve ser feita esta ponderação do casal perante a programação existencial recíproca? Logo no início da formação da dupla ou mais adiante? Uma vez só ou de tempos em tempos? Eu achei bem interessante essa pergunta, porque o casal, primeira coisa, para você construir uma dupla evolutiva, então, como eu mesma falei, é uma construção, né? Então, no primeiro momento, você identificou uma pessoa, quer ter um relacionamento mais a sério, né, mais profundo, eu vejo que há necessidade de você verificar os valores dessa pessoa que você quer fazer aí com o seu parceiro, com a sua possível dupla. O que eu vejo que de mais assim, de menos assertivo que o casal faz nesse instante, imediatamente eles, em vez de se conhecerem, se aprofundarem, que é aquele noivado que a gente fala, né? Fazendo essa analogia, a pessoa ela já vai com muita sede ao bote, né? Então ela já quer, não, é a minha dupla, pouco se conhece tanto dela e do outro, e aí assim existe uma frustração ou uma expectativa muito grande. E muitas vezes acabam esse casal não dando certo por N motivos. Então, é muito importante no início de um relacionamento, você curtir a outra pessoa, você se mostrar para ela, de fato, seus pensamentos, as suas ideias, né, suas emoções, seus objetivos de vida, que aí entra a questão da programação existencial, em tudo feito isso em conjunto, com naturalidade, sem colocar assim, parâmetros, sem colocar medidas, né, nesse início. E pouco a pouco isso vai, de fato, se consolidando. Outro aspecto é quando esse relacionamento, quando os dois, né, parceiros admitem para si mesmos, né, que realmente eles querem levar a sério, é uma dupla evolutiva, querem construir isso de fato, isso ao longo do que eu vejo de experiência com a minha dupla, que mais ou menos assim uns 2, 3 anos, a gente faz essa reflexão, esse refinamento do que nós queremos chegar, ou o que nós queremos alcançar como dupla. E eu vejo que a maturidade do casal, vou colocar aqui uma hipótese, tá, pessoal, que eu vejo, a partir dos 5 anos de relacionamento direto, intensivo, é que começa a ganhar maturidade. Nos primeiros anos é muito difícil assim, uma harmonia direta, eu estou falando em casos gerais. Pode haver exceções? Claro, todo convívio sempre tem exceções, né? Mas o que eu vejo assim, pela nossa falta... pela nossa ignorância quanto a nós mesmos, no sentido de autopesquisa, de saber de fato quem somos, a nossa intenção. Então, isso demora para nós conquistarmos esse patamar. E quando você vai falar de uma dupla, são 2, né? Então, você tem que se entender, está muito claro as suas metas para você mesmo e para o outro, assim, no sentido de você também focar o outro e ver quem é aquela pessoa que está com você. Sem expectativa e sem idealismo, mas simplesmente quem é essa pessoa e como você pode melhorar ou ajudar essa convivência. Então, eu vejo que demora um tempo de convívio para ambos se conhecerem. Então, um exemplo que eu dou para entender um pouco mais ou aprofundar isso nós demoramos quanto tempo para nos conhecermos? Vamos refletir, né? Então, não é do dia para a noite, né? Então, às vezes demora o quê? 20, 30 anos? Tem gente de 40 anos que fala assim, ainda não sei de fato quem sou. Imagine falando de uma dupla, né? Então, é só para não ter pressa nessa construção mútua, porém, a gente tem que ter conciliações, concessões, para que dê certo esse engajamento da convivialidade. Não sei se ficou claro. Em Teoriologia, na página 2, última linha, você poderia falar sobre a teoria da taquirritmologia estudada entre os parceiros da dupla evolutiva? Então, essa teoria eu coloquei aqui para aquele casal que já está engajado, tem aí mais de 6,
7, 10 anos de convivência, já está estudando e aprofundando, né, essas questões da proexis, da dupla, né, chega um ponto que eles vão estudar, ou eles querem entender mais essa taquirritmologia, que é o taquipsiquismo. É você fazer tudo ao mesmo tempo, sem perder o foco e ser detalhista em tudo que faz. Nós aprendermos a fazer isso conosco mesmo, primeiramente individual, nunca se constrói através do outro, né? Então essa pesquisa, ela é uma autopesquisa, é favorecer esse taquipsiquismo, essa produção intelectual, energética, parapsíquica e emocional, né? E também aí juntar ou conciliar com o parceiro. Às vezes, o que acontece? Numa dupla, um dos integrantes, um dos parceiros, ele tem um temperamento mais bradipsíquico e o outro mais taquipsíquico, ou pode ser normopsíquico e o outro bradipsíquico e assim por diante. Ou seja, ninguém é igual a ninguém. Então tem que identificar quem é aquele que tem mais taquipsiquismo, que ele é tendente a essa taquirritmologia, pelo seu próprio processo de aceleração produtiva. No caso, gente, é produtiva. Não tem aí aquela ansiedade, aquela patologia, né? E essa pessoa que já tem essa tendência mais desse taquipsiquismo, auxiliar o outro a também desenvolver essa capacidade ou essa habilidade. Existem também duplas que os dois são taquipsíquicos. E eles descobrem isso pela desenvoltura do trabalho deles. Então, é um fato concreto. Então, ambos vão se qualificar. Porque mesmo tendo dois taquipsíquicos, né, ainda há diferenças, né, por causa da especialidade, do temperamento, né, do jeitão de ser de cada um. Então, a gente vai somar o trafor de um com o do outro, para otimizar essa dupla nessas produções da Proex. Certo. Aqui na Paradoxologia, na página 3... ele pergunta como funciona o paradoxo desassediador vivenciado nas atividades proexológicas do casal. Porque a gente, quando o casal se engaja, né, a dupla evolutiva, ela se engaja na interassistência, então tem aquele processo de você estar realizando o desassédio, nesse trabalho da dupla, porém vai aumentando cada vez mais é como se fosse um refluxo, né? Então aumenta mais a sua tara parapsíquica, vou colocar assim, ou seja, sua capacidade de assistir mais as consciências. E isso é um paradoxo, ao mesmo tempo que você está caminhando contra o fluxo vai aumentando atrás, digamos, o fluxo está vindo acelerado, né, em cima da pessoa. Então o que eu quis colocar é nesse sentido. Então, é muito importante essa manutenção de reflexão diária, persistente da dupla. Porque quando os dois estão em uma liderança mais séria, interassistencial, o assédio aumenta. Então, a gente tem que estar mais assim, com a cuidade maior com os nossos pensamentos, para que não, por causa da questão do autoassédio, né? E também na questão do heteroassédio. Então, a gente ficar assim, mais lúcido, perceber mais as situações antes que essa situação se instale de assédio, né? Então, isso é muito sério para as duplas. Outra pergunta, verbitógrafa. Na maniologia, na página 3, por que ocorre a mania de omitir feedbacks entre os parceiros? Por falta de hábito de trocar feedback, tão comum em outras áreas do convívio também? O que eu vejo, eu estou fazendo psicologia e estou fazendo estágio. E interessante que eu peguei casais, sem escolher. Então, peguei crianças, adolescentes e casais. Então, vou dar um exemplo, né? Pegando aqui casais convencionais, não estou falando de dupla evolutiva, né? Mas que a gente pode refletir sobre a nossa convivência sadia com o nosso parceiro. A maioria que chega numa clínica de psicologia, estou falando de casais, eles não deram feedback, quase que nunca, no convívio dele, desde lá de namorado, noivado, seja lá o que for. E aí a gente se pergunta, como é isso, né? A maioria quer agradar o outro. Por quê? Ele tem medo que o outro rechace, que não aceite ele. E isso é uma cultura, uma educação formal que nós tivemos dentro da nossa mesologia, né? Que a maioria da educação, pelo menos a brasileira, a ocidental, ela busca isso. É aquela questão da boa moça, do bom moço,
nunca colocar, nunca apontar um defeito, né, uma falta, uma ausência de algum traço ou característica da personalidade para o outro, porque isso vai trazer algo negativo. Então, basicamente, muitas pessoas foram educadas assim. Então, quando ela vai construir, ela sai da família, vai construir um relacionamento, ela vai ter os mesmos hábitos daquela família que ela foi, culturalmente, ela foi educada. Né? Então, isso vai passando, é um ciclo. Se ela não estiver lúcida para isso, ela vai replicar simplesmente esse sistema. E o que acontece com esse casal? Os dois não se conhecem de fato, porque um quer agradar o outro. Aí, na convivência de 10 anos assim, o que acontece? A pessoa vai notando o quê? Trafares, trafores, né? E aquilo a pessoa vai ficando cada vez mais ansiosa, mais frustrada, né? Porque não sabe falar para o outro. Então, muitos dos problemas de relacionamento, eles são muito pequenos, faltou diálogo. Então, é isso que eu vejo, pelo menos agora, né? Não tenho tanta experiência dentro da psicologia, mas o que eu noto é essa falta de diálogo sincero, que é a franqueza. Que é simples, né? Mas para a pessoa se torna complexo, porque ela tem o quê? Um pensamento disfuncional, ou seja, que não está funcionando de acordo com aquele momento, né? E que está trazendo malefício para ela. E ela não consegue ver diferente. Tá? E isso vai criando um ciclo patológico nas relações do casal. Não sei se ficou claro. Depois eu posso dar até mais exemplos que eu acho bem interessante para a gente começar a observar também, né? O que as nossas lacunas, né? Dentro dessa convivialidade da dupla e também da convivialidade grupal, né? Você falou sobre a questão da falta de feedback, né? Você observa isso em geral? Foi no seu estágio, na pesquisa da faculdade, é isso? Isso. É uma constatação Eu genérica. vejo, isso, Dulce, eu estou falando assim, o que eu vejo é dentro da psicologia clínica, tá? Que eu estou tendo agora essa experiência de casais. Mas se a gente for observar, isso está bem atuante, né? Dentro do nosso, é um fato concreto, e até mesmo dentro da CCCI. Se a gente for ver, né? Ainda falta muito para nós alcançar essa franqueza. Se nós tivéssemos isso na nossa dupla evolutiva, creio eu que a nossa convivência grupal seria muito melhor. Então, para a gente construir uma convivialidade sadia no grupo, tudo começa com a dupla. É o primeiro grupo que nós desenvolvemos fora, né? Eu estou falando assim desse grupo mais evolutivo, né? Então, o primeiro laço que nós temos é com a dupla. Então, se isso não está bem constituído ali, então como vai ser perante um grupo maior? Né? Então, isso é muito interessante a gente observar. A verbetógrafa. Na efeitologia, página 2, segunda linha. Professora Lilian, pode aprofundar sobre os efeitos catárticos do ato de pensar profundamente a dois? A catarse é um termo da psicologia, né? Então, é mexer. Então, quando você tem essa franqueza com a sua dupla evolutiva, com o seu parceiro, né? Isso remete a reflexões. Então, isso favorece, facilita modificações de alguns pensamentos que estão, assim, disfuncionais naquele momento. Então, no momento em que você se abre para outra pessoa que você confia, que é a dupla, né? Ela vai te dar feedbacks de como melhorar, se está certo ou não, no parecer dela, né? Então, isso vai aumentando a autocrítica e a heterocrítica do casal. E isso vai possibilitar para ela várias reavaliações de condutas. E eu vejo que é muito válido dentro da questão da proexis. Então, eu coloco aqui a minha casuística, né? Então, com o Everaldo, eu coloco ele como, assim, a primeira pessoa que eu consulto, assim, né? Eu tenho uma confiança nele muito grande. Claro, isso vem de vidas. Eu olho para ele e lembro, assim, né? É reto cognitivo, né? Isso, essa confiança, né? Isso favorece muito. Mas ele me ajudou muito a não me colocar, mas eu me estabelecer na proexis. Então, às vezes, a gente tem dúvidas bestas, bobas, né? Ingênuas, né? Às vezes está no caminho certo, mas fica lá, né? Com aquela, tipo uma minhoquinha, né? Fica, mas será, né? Esses autoassédios, né? Que você não está percebendo. Aí você relata isso para a sua dupla, ele fala, não, ele te dá fatos. E como ele convive com você
todo momento ele acorda, dorme, né? Toma café, ele está todo momento ali, está no seu ciclo diário, ele sabe o seu jeitão de ser, ele sabe as suas lacunas e sabe aonde você é forte. Então, ele apontando isso com casuísticas, né? Com esses fatos e com a energia, né? Com essa franqueza, isso facilita muito, desassedia e a pessoa vai se fortalecendo cada vez mais. Então, eu vejo assim, o que a gente aplica, né, o que a gente vem aplicando, ou tentando aplicar, né, dentro da dupla, falando aqui com eu e o Everaldo, é essa franqueza. Então, no início, eu vejo assim, foi difícil, quando nos conhecemos, ambos ali, né, a gente tinha esse processo mais de introspecção, né, a gente não é tão extrovertido assim, cada um no seu nível e qualidade. Então, quando a gente foi falando, era como se fosse um teatro, né, você meio que fica desconfortável, né. Mas agora não, você chega já no nível de conforto, bem-estar, e você vê que aquilo é saudável, que isso é harmônico, né? Isso gera uma amizade muito grande. Isso eu gostaria de destacar. A dupla evolutiva, ela passa simplesmente da questão sexual, que a gente vê hoje na sociedade em geral. Normalmente, casais se juntam por questões de aparência física, que é o primeiro enlace, né? A pessoa olha, se apaixona, né? Que é o apaixonamento, né? Vê a estética, né? E isso está muito ligado com a procriação, com o estado, né, da afetividade sexual. A dupla evolutiva, óbvio, vai ter a atração, sim, mas além disso. Então, há a questão da produção, né? Há a questão da construção, da ProEx e assim por diante. Então, vale a pena a gente começar a rever. Será que eu quero realmente uma dupla evolutiva ou o que eu estou buscando ainda está naquele mito do amor romântico? Que muita gente não consegue achar, né, vamos colocar assim, né, a dupla evolutiva por questões assim mais de padrões pensênicos que não estão qualificados. Ela não está conseguindo ver assim, de fato, as pessoas no sentido evolutivo. Às vezes ela quer um padrão já pré-estabelecido, que ela acha que aquilo é o ideal, mas nem sempre esse ideal construído por ela é o melhor evolutivamente. Então, vale a pena a gente puxar para essa reflexão. Certo. Outra pergunta aqui, a verbetógrafa, na Codigologia, página 2 também. Você poderia esclarecer sobre o código duplista de cosmoética? Ele é feito a 2. Que técnicas podem ser utilizadas para escrever o CDC? E o CPC de ambos os duplistas é pré-requisito para desenvolver o CDC? Estou com um especialista do meu lado, né? Então, minha dupla é do CPC, né? Eu vou falar e você vai aprofundar. Fica à vontade. Pelo que o meu especialista duplista falou, né? Eu estou seguindo a risca. O que a gente fez? Cada um fez o individual, que é o CPC, Código Pessoal de Cosmoético. Na minha visão, eu vejo que é necessário, você tem que construir primeiro o seu pessoal para você saber como que você é, as suas cláusulas, os seus princípios, né? Então, tudo começa no individual, né? Nessa autopesquisa individual. O que nós fizemos após essa construção individual? Eu solicitei para que minha dupla revisasse para mim. Como ele é especialista, né? Em casa não dá para dar, né, bobeira, né? Então, eu fui lá. E ele fez a mesma coisa. Então, ele construiu e eu revisei. E nessa troca, surgiu vários feedbacks positivos. Do que? Às vezes, a gente estava achando que era algo, um comportamento ou um pensamento que estava inadequado, e o outro pontuou contrapontos que aquilo não estava correto, ou que não era o melhor termo a ser usado, ou a melhor técnica a ser utilizada, e assim por diante. Então, a gente, entre nós, essa revisão crítica do CPC, favoreceu uma maior assertividade. Após isso, cada um construindo o seu CPC e tendo as revisões, né, necessárias, né, sempre com autocrítica, independente dele falar, não, Lília, eu não acho isso correto. Eu tenho que ter a minha autocrítica, porque ninguém sabe melhor que eu a minha condição, né? Mesmo assim, perguntando essa revisão, isso é muito sério. Após, a gente se reuniu e a gente não construiu um CBC. A gente não tem, assim, num papel ainda, né? Mas a gente troca ideias e elabora e está colocando em prática alguns pontos que a gente acha essencial para ter harmonia e manter a harmonia na dupla. Então, eu considero já assim, como se fosse um mini
CDC, né? Está faltando ainda aprofundar e debater mais. Mas foi assim que a gente começou a construir. Você quer pontuar? Eu acho que o que a Lilian falou tá bem exato, acho que é por aí mesmo. Só que eu gostaria assim, de complementar, que acho que é um ponto importante, tanto na questão do código duplista, como no próprio código pessoal, né? Que é que a finalidade principal do CPC é a superação dos trafares. E muitas vezes, dentro da condição da dupla, às vezes, a dupla ela é evolutiva. Então, se ela é evolutiva, o objetivo é fortalecer os trafores. Porém, ambos parceiros têm muitas vezes traços conscienciais que às vezes não são homeostáticos e acaba, às vezes, um colaborando na desqualificação do trafar do outro, piorando ainda mais. Então, dentro desse contexto, é importante o que a Lilian comentou há pouco, da sinceridade. Então, enquanto um não apontar no outro, não tiver esse desprendimento, e quando eu falo desprendimento é no sentido de ver a outra pessoa como a oportunidade de você estar iniciando, ou a oportunidade de você aprofundar, ou dar os primeiros passos dentro da mega fraternidade. Então, o código pessoal e o código duplista, ele pode avançar por esse lado. Então, daí a necessidade da sinceridade, do despojamento, da autenticidade e da franqueza. Hoje, dentro do círculo mental somático, foi comentado isso, né? Foi. Então, acho que dentro de um código duplista, tem que ter a franqueza acima de tudo, tá? Porque senão, como é que você vai construir algo se tiver sempre a questão do fingimento, do escondimento, seja dos altos enganos ou dos héteros enganos, tá? Então, eu vejo que o caminho fundamental é esse. Agora, me veio uma ideia que é assim, muitas pessoas também erram dando feedback. Por quê? A maior parte dos erros é porque a pessoa não avaliou o momento certo e a situação correta. Então, para tudo existe técnica na vida. Então, não é a qualquer momento que você vai ficar dando feedback para o parceiro. Então, você tem que ter, principalmente quando está no início desse processo de franqueza. Então, há necessidade de ter um local harmônico, onde os dois se sintam bem. Aquele que está mais lúcido para esse feedback, escolher o momento certo. Então, eu estou numa casa, esse ambiente é acolhedor para a minha dupla, se ele fosse falar, né? Se eu fosse falar isso. Então, pensar também em todas esses quesitos, né? Que é uma maneira de acolher a pessoa, que é o duplista. E o momento de falar é você ver aquela situação onde a pessoa, o seu parceiro, ele está mais tranquilo. O que eu vejo em clínica, fazendo um contraponto, que casais da sociedade convencional, o que acontece? Às vezes a pessoa está tão frustrada, ela nunca falou, aí de repente ela quer falar toda aquela dor, sofrimento, frustração que ela teve durante anos, num dia só. E às vezes a situação é errada. Então às vezes é assim, o marido está lá, recebeu um troféu de uma empresa, ele está super bem, aí aquele momento com aquela energia grandiosa, ela falou, é o momento, né? Vai lá e desaba. 20 anos se foi, né? O cara, o que aconteceu, né? Então, foi o quê? Momento errado, situação totalmente deslocada. Então, para tudo, a gente tem que verificar. Verificar o quê? Ambiente, condições emocionais do parceiro. Isso é muito sério, porque às vezes ele está passando, ou ela, né? Está passando por alguma situação de conflito com ela mesma. Então, você não vai gerar mais um conflito. Então, isso é muito interessante a gente desenvolver a escuta, saber escutar, saber olhar, que é o observar, e ser mais coerente com isso. Outra questão, muitos casais, por imaturidade pessoal ou carência emocional, eles querem todo dia ter feedback. Você me ama? Você não sei o quê? Isso não é feedback. Então, o que eu vejo muito em clínica é isso. Você tem certeza que você me ama? Então, isso não é feedback. Né? Então, isso é o quê? Uma alimentação de carência. Então, ninguém está aqui, penso eu, para ficar alimentando o buraco do outro afetivo. Né? Então, isso é muito sério. Então, primeira coisa, tem que ter autoestima cada um, gente. Não se constrói em dois autoestima. Então, a autoestima é individual. Então, a pessoa ela tem que ter essa estima dela. Ela tem que buscar por ela esse crescimento pessoal. É só assim que nós vamos conseguir passar para o outro.
correto? Então a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. E se não tem, também não faz drama. Se abre, fala, realmente sou carente, o que eu posso melhorar? Abre o jogo, né? Em vez de ficar pedindo, você me ama, você não sei o quê. Isso é as maiores dúvidas que chegam numa clínica e que você fica, que não é o cerne da questão, né? A queixa principal, né? Então isso é muito importante a gente começar a ver essa questão da maturidade pessoal e o reflexo disso no casal. A verbetógrafa, uma outra pergunta. Em parafatologia, na página 2, quinta linha, final da quinta linha. Gostaria que você abordasse a rememoração de vidas prévias e do período intermissivo propulsionados a partir da reflexão a 2. Então, o que eu tenho de experiência, após aí anos de convivência com o Everaldo, a gente tem mais de 10 anos, né? 13 anos junto. Então, o que a gente vê? Eu observo assim que quanto mais próximo eu fico dele, esse processo me remete a retrocognições sadias ou não, né? Mas enfim, ele me remete a isso. Por quê? Comportamentos, tendências, muitas vezes também na questão da troca energética, né? Isso favorece essas rememorações, né? E principalmente nas positivas a questão do curso intermissivo. Eu nunca vou me esquecer quando encontrei o Everaldo. Então, na verdade, ele foi meu professor de Conscienciologia, né? Basicamente de todos os cursos. Mas foi. Coincidência, né? Em Curitiba tinha poucos, né? Então, poucos professores, né? Mas é verdade, ele foi. E o primeiro curso que eu tive foi aquele Bioenergia Sem Muro, que eu entrei pela Conscienciologia através desse curso. E foi interessante que quando ele foi dando a aula, e eu tinha assim até uma certa abertura assim com energia, né? Estava ainda jejuna, mas eu tinha percepções energéticas, né? E aquilo me remeteu ao curso intermissivo. E dali eu sabia. Então ele me proporcionou uma rememoração sadia de intermissivo. E eu sabia que de alguma maneira eu ia estar com ele, não sabia como. Qual condição, qual papel, mas eu sabia que fazia parte do meu grupo. Então, esse aspecto é que eu coloquei, que eu pontuei no verbete, né? Gostaria de comentar? Não, acho que o aspecto que vale a pena a gente destacar, né? É que dentro desse contexto, às vezes tem um que está mais lúcido para o processo da multidimensionalidade, né? Mas o principal é a questão da disposição dos dois de acertar. Então, quando os dois conseguem ver esse contexto parapsíquico de uma forma somar, a coisa passa a ser positiva, né? A Lilian comentou um pouco agora aqui, a questão, às vezes, tem retrocognições que não são positivas, quer dizer, aparentemente não são positivas. Eu vejo uma visão um pouquinho diferente. Às vezes, se a gente tem uma retrocognição e essa retrocognição é proporcionada por um amparo, muitas das vezes até ela não vai ser positiva no primeiro momento. Mas se a gente souber tirar o substrato daquilo, aquilo vai ser bem positivo, né? Então, eu acho que é importante a pessoa, o casal, pensar que nem tudo, às vezes, foi flores. Se você está junto hoje, às vezes é para recompor. Então, mas é você fazer do limão uma limonada, ou seja, pegar aquela experiência passada pregressa e utilizar ela como instrumento de aprendizado dentro da sua experimentologia. Acho que esse que é o grande desafio, seja dentro da dupla ou na própria relação da ProEx, né? Concordo plenamente. E dentro dessas retrocognições, você acaba vendo tendências que você não estava vendo no parceiro. Então, você começa a entender alguns comportamentos que até então você não estava entendendo. E através dessas retrocognições, você acaba ampliando a sua visão de entendimento do outro. Isso é muito rico. Isso já aconteceu. Eu vejo assim que aí você começa a somar fragmentos do que você teve de vivências passadas e você olha a pessoa e você sabe, então é aqui esse comportamento, essa tendência, tanto positivo, negativo, independente do que seja. Eu acho que aí entra o que o Everaldo falou, de aproveitar o que está vindo didaticamente para você, porque é uma ferramenta útil para a execução aí de um trabalho até maior do que a própria dupla, né? É interessante essa abordagem de vocês da retrocognição enquanto ferramenta, né?
Porque no caso do casal está ali junto, né? É inevitável. É inevitável e mais fácil também de você recompor, refazer o que precisa ser refeito, né? Muitas vezes a gente tem até uma retrocognição e alguma ideia com alguma pessoa, mas nem sempre a pessoa está tão à mão assim, né? Interessante essa. E uma coisa que eu abordagem. vejo, Dulce, que a retrocognição... gente, quando eu falo retrocognição, não pensem que seja um show, assim, um fenômeno, né? Não, eu estou falando fragmentos pequenos que você ali anota, né? E você muitas vezes não sabe ao certo o que é, mas o somatório dessas anotações e registros é que você chega a um ponto que você começa a entender, né? E desse fenômeno, né, desses fragmentos de retrocognição, que possibilitam você a fazer as concessões, sem queixa, porque você entende tanto o que você fez quanto o outro fez. Aí você, aquilo cria essa harmonia, sabe, evolutiva, né, de ambos, né. Professora Lilian, nesse sentido, por falar em concessões, você podia comentar sobre o conceito colocado pelo professor Valdo no memorando da autotransafetividade, que tem muito a ver com essa condição da concessão, do megafraternismo, né? Eu acho que nessa questão do duplismo reflexivo, me parece que é muito convergente. É um caminho, né? Eu vejo assim, que é um caminho, claro. Hoje, se eu falar transafetividade, vai ser mais teórico, tá, Dulce? Claro. Eu não tenho essa vivência, essa bagagem. Mas eu vejo que é o caminho através desse duplismo reflexivo, construído continuamente, fazendo essa manutenção, o caminho dessa dupla é ir para a transafetividade e desperticidade. Né? O que é a transafetividade? O que eu entendo por isso? É quando a pessoa, ambos os parceiros, ou um dos parceiros, ele já cria uma lucidez maior das questões multidimensionais, está vendo o outro como um auxiliar, né, um amparador também, não há mais tantas necessidades afetivos sexuais, mas não deixando o afeto. Então, esse afeto ele é entendido não de uma maneira... como nós vemos hoje, né, de assim, esse carinho mais explícito, né? Ele não, eu vejo que é uma condição mais lúcida da pessoa compreender o outro e passar de uma outra maneira essa afetividade, que é a questão dos resultados, da produção, do geramento desse sinergismo de ambos, né? Ou dela mesmo, para essa harmonia, digamos assim. Não sei se ficou claro, né? Mas eu vejo que está muito ligada com a harmoniologia. Então é a pessoa que ela consegue ver, ela vê essa completude dela e do outro, e vai somando, né? E não tem tantas necessidades tão básicas, assim, tantas carências, né? Básicas para satisfazer ela. Ela já está pensando no outro nível, né? Numa outra, mas isso é interessante, que é um paradoxo, né? Que é sem perder o afeto. Porque às vezes a gente acha, não, transafetividade é sem a ausência de sexo, a ausência de não sei o quê, né? E você acaba achando, nossa, deve ser uma pessoa fria. Eu já vi pessoas falarem isso. E não, é o contrário, ela entende muito mais. Porque ela já passou por essas etapas. Exatamente. Então ela está muito mais, ela já superou, ela tem muito mais lucidez, ela não tem a carência do que nós temos hoje. Então ela consegue trabalhar muito mais com isso e ajudar muito mais as pessoas, né? Lilian, aqui na sua frente. Você poderia, por favor, falar um pouco mais na página 2, teoriologia. Na primeira linha, a teoria da multidimensionalidade relacionada com o tema do duplismo. Tá. Então, aqui a questão é aplicar a multidimensionalidade dentro da dupla evolutiva. Como que a gente faz na prática, Lani? Eu vejo assim que, desde o início da formação da dupla, que eu vejo, pelo menos no meu contexto, a gente estava muito vinculado com a questão parapsíquica e energética. Então, até de uma maneira informal, a gente fazia projeções conjuntas, desenvolvia acoplamentos energéticos, sem muito estresse, sem, assim, não era uma técnica, sabe? Mas a gente tinha uma ousadia de querer melhorar alguns aspectos nossos. E a gente, até um certo ponto, sempre compartilhou ou partilhou disso. Então, a gente fazia muito trocas energéticas, clarividência facial. Eu tenho facilidade com clarividência. O Everaldo, ele é mais mais ligado com insights, a intelectualidade, né? E é muito assertivo nisso. Então, a gente somou esses trafores. No acoplamento, o que eu via, ele via os feedbacks. E, gente, perfeito. Então, o que eu via, ele via praticamente o conteúdo, a essência, e batia muitas coisas.
Então a gente começou a verificar que se a gente somasse esses trafores, isso ia nos ajudar, né? Então um começou a desenvolver. Hoje, o que eu vejo? O Everaldo tem clarividência e também continua com as suas habilidades lá mais voltadas para os insights, intelectualidades, e eu também desenvolvi uma parte disso, dessa clarividência também com os insights, começou a somar. Não sei se ficou claro isso. Claro. Parece que vai agregando mais essas qualidades, vai desenvolvendo mais essas habilidades e competências. Então é nesse sentido. Outra questão que envolve multidimensionalidade é quando o casal de dupla é tenepsista. E isso muda muito. Então eu vejo assim, o Everaldo ele começou a ter TENEPS antes, ele é mais velho, a gente é 17 anos de diferença, né? Então isso fez um suporte para mim. Eu comecei a estudar o Everaldo, eu fiz isso. Aí, então, eu via como que ele entrava, eu via como ele saía. Eu conheci o Everaldo com 17 anos. Então ele para mim era um estudo, era o meu ratinho cobaia, né? Então, não tinha Diana, né? Então eu via, eu sou muito observadora e detalhista. Eu falei, será que esse cara realmente fala o que faz? E eu falava, eu perguntava. E eu olhava, via, ele tinha paciência enorme, perguntava, fazia. Mas isso é muito interessante, porque como eu tinha parapsiquismo, se ele falasse qualquer coisa muito incoerente, dava para ver na energia, entendeu? Eu não tinha nada de conscienciologia, mas eu não era boba. Então, se ele falasse qualquer coisa, ele sabia disso. Então, se ele falava, não é. E ele já, não é. E ele foi muito franco. Ele tem uma característica, né, assim. Então, isso me ajudou muito. E quando eu comecei a fazer TENEPS, eu lembro, assim, que deu um up, né? Não sei se você percebeu, um up muito grande, assim, no relacionamento. Aí entrou 3, né? Eu, Everaldo e Diana, é um trio, né? E eu vejo que isso foi somando, e é interessante que a gente vai vendo as conquistas de cada um e somando nos 2. Então, hoje eu vejo que a TENEPS melhorou muito, principalmente esse ano, assim. O Everaldo também comentou alguma coisa nesse aspecto, e a gente está vendo uma harmonia muito, boa, assim, sabe? Assim, estável e que rende, que é produtiva, sabe? E a gente vê isso aonde a gente trabalha ou voluntaria, que está crescendo, a gente está conseguindo produzir, né? Cada um na sua área, na sua especialidade, com esse suporte que a gente está conseguindo. Eu acho que até para exemplificar e dar como uma casuística dessa interação positiva, é a questão da TENEPS agora, esse ano. Eu estava pensando comigo, não tinha dividido nada com a Lilian da questão de mudar o horário. Eu fazia de manhã, fazia à noite, e eu estava querendo mudar para um horário da tarde. Tá? E é interessante que a hora que eu fui falar com ela, ela falou, olha, eu estava pensando também de mudar a minha TENEPS, justamente para contrapor e ir para outro horário. Então foi bacana que isso acabou somando a TENEPS dos 2, a gente viu que teve um upgrade, e mostra justamente essa intercomunicação, podemos dizer assim, entre o processo da TENEPS. Tá? A multidimensionalidade na prática, nesse caso aí, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui, também na teoriologia, na terceira linha, mas ao final. É a teoria da imperturbabilidade aplicada na dupla evolutiva. É a questão de você aferir a impaciência, a irritação no seu dia a dia. Aí entra novamente a questão da autopesquisa, que eu vejo, tá, Laine? Então, precisa, o que eu vejo, assim, que é veemente, assim, que é urgente, né? A gente ter essa autopesquisa em dia. Então, primeiramente, você vê o teu nível de irritação, fazer alguma técnica para você tirar logo isso. Então, os seus conflitos, verificar a base dos seus conflitos, que ainda existe, que existem ainda níveis de conflitos. A gente, pelo menos no meu caso, não sou desperta, tem níveis de conflito. Ver a base e ir já no cerne do negócio, né? E começar a trabalhar. Para quê? Para que isso gere a imperturbabilidade. Então, hoje eu vejo assim, como eu falei da harmonia, da TENEPS, né? Eu vejo que a base disso, para a gente ter uma harmonia na convivialidade a 2, a base é essa autocrítica e autopesquisa. Então, não é uma vez que eu fiz lá o Consim Cobaia, ou eu atuei como evoluciente, né, que eu estou harmônica. Não, isso é todo dia, toda hora, a gente tem que estar com isso sempre em dia. Então, o que eu vejo é que as pessoas acham que uma vez conquistada a harmonia, sempre vai ser harmônico. Isso eu vejo um mito, não é assim. Porque a nossa tendência ainda, a gente tem um registro, uma cicatriz, sabe, daqueles nossos trafares. Se você não ficar de olhos abertos, sempre você acaba resbalando.
porque ainda não há aquela superação plena, né? Então, essas marcas estão muito bem fincadas, né? Então, a gente tem que saber, é um processo de cicatrização, né? E, para isso, a gente sempre tem que estar ali olhando, né? E se a gente conseguir fazer isso, e se um dos parceiros tem mais habilidade de fazer isso, com o seu exemplo, ele vai passando para o outro. Isso é natural, mas sem obrigação. Porque, às vezes, a gente fala isso, a pessoa que quer dar o exemplo, ela fala assim, olha, eu estou fazendo, você não está vendo? Ó, estou fazendo. Estou fazendo conscienciograma, você já fez? Qual o teu nível? O meu nível é X, e o teu? Então, há uma cobrança excessiva. E isso vira estupro. Aí, o que gera, gente? Gera o quê? Uma defesa maior do teu parceiro. Em vez dele abrir e ser franco, ele vai se fechar, porque o outro não está deixando ele se acha que é incompetente, não é? Então, isso é muito sério. Isso precisa, assim, por isso que eu falo, de uma escuta grande para lidar com o outro, de um olhar, né, uma cuidade maior no olhar para você ver quem é a pessoa que está do meu lado e como eu posso ajudar, né? E esse exemplo, ele vem do seu dia a dia, não assim uma coisa, sabe, um espetando o outro para ver quem que vai ou se está no mesmo ritmo. Isso não, eu vejo que não é o ideal, né? Tem que respeitar o outro. Ok, obrigada. Lilian, Sim. na paradoxologia, se podia dizer alguma coisa sobre esse paradoxo amizade e debate aplicado à dupla evolutiva? Arlindo, eu vejo assim que para você, pegando o verbete, né, do duplismo reflexivo, há necessidade da gente construir, né, esse diálogo franco, que esse diálogo franco vai criar vínculo mais forte com o parceiro, que vai formar uma amizade maior entre ambos, né? E que, com isso, vai gerar essa questão desse debate sincero, de feedbacks, né? Sem traumas nenhum. Então, uma coisa é você falar para o outro e aquilo gerar milindres, tanto em um quanto em outro. Isso é normal no início, porque não está acostumado, um não está acostumado a ouvir coisas que não gostaria e o outro não está acostumado a falar o que não gostaria. Então, vira e mexe vai ficar desconfortável. Quando isso começa a ficar mais espontâneo, né, a pessoa ela começa a criar esse ambiente, ambos, né, construindo isso, esse diálogo, debate, ele fica muito mais natural e enriquecido. Outra coisa, eu também vejo que é um mito quando a gente fala de harmonia na dupla evolutiva, falar que não há debate ou discussões. Pelo contrário, eu vejo assim que quanto mais amizade você tem com a sua dupla e quanto mais harmonia tem, mais debate vai ter. Então, não tem um subindo em cima do outro. Não há, assim, um querendo mandar no outro. Que aí está o errado, né, da convivência. Pelo contrário, cada um tem uma ideia. Outra coisa, dupla tem pensamentos diferentes. Eu e o Everaldo temos especialidades diferentes, ideias diferentes, né? E assim por diante. Então, nós somos juntos, mas não somos grudados, né? Que nem diz, né? Então, né? Somos juntos, mas cada um tem a sua... Isso é importante, porque senão eles acham, não, se o Everaldo pensa X, Lilian é XX, né? E não pode, é totalmente diferente. Isso é antievolutivo, ao meu ver. Então, o debate, ele tem que ser mais rico dentro da dupla. Se não tem debate, abra o olho. Tem que ter, sim, discussões saudáveis, sadias, e isso enriquece a ambos. Eu me lembro, assim, que os debates lá em casa, e a Diana às vezes participa de uns, que ela fala, assim, bastante, né, lá em casa, e ela comenta, a gente, sei lá, pega algum tema de jornal, revista, cada um tem um parecer sobre aquilo, e a gente começa a falar, né, cada um na sua opinião, e às vezes o caldo vai aumentando, cada um tem... Mas isso é rico, que você acaba vendo o que você está errado naquele ponto, o que está certo, né? E assim por diante. Mas isso é interessante que o debate exige um abrir mão. É natural, é uma coisa assim, ninguém vai ficar melindrado, vai virar cara, né? Vai fazer bico, né? Nada disso. Isso tem que ser natural. Se tiver esses sinais e sintomas ao contrário do que eu estou falando, é porque ainda não existe, óbvio, a harmonia e que ainda denota alguma imaturidade de ambos os parceiros. E competição, tá? Então, isso é muito interessante, que o Everaldo está colocando. A dupla evolutiva não existe competição, existe cooperação. Então, não dá para você competir um nível evolutivo com o seu parceiro, ou uma condição, ou, né? Nada disso, a gente tem que, ao contrário, eu vejo, que se você olha o seu parceiro com os trafores deles, com as habilidades, você conhece a pessoa, você quer que ele seja melhor que você, e ele também. Isso que é amparabilidade mútua. Não existe mais isso de,
Aonde você vai, Everaldo? Vai ficar muito tempo lá? O que você está fazendo? Está produzindo livro? Não pode. Que isso? Está cortando o outro, barrando o outro, né? Não pode isso. Então, ele te dá a liberdade para você produzir mesmo, para você estar melhor do que ele lá. Não, vamos lá, vamos publicar, vamos lá, vamos fazer isso. Não, vai virar, né? Então, ele orienta, encaminha como aos moldes de um amparador. Lilian, na SOCIM, como você vê esse debate de casais? Você que já tem uma experiência aí até de... Parece que você faz terapia, não sei. Estou começando, tá, Arlindo? Não tenho, assim, grandes experiências. Não, é terapeuta? Né? Eu estou fazendo psicologia, né? E no meu estágio, meu supervisor é o Rui Bueno. Peguei sorte, né? Então, eu acabei pegando casais, né? E crianças. O que eu vejo é que não tem debate, sim discussão. Que é diferente, né? Então, como já falta diálogo, quando tem o diálogo, já é briga. Então, e normalmente a briga é porque, o que acontece? Se uma pessoa discorda da outra, um do casal, ele acha que é com a pessoa, e não com o pensamento dela. Então, ele acha que ela não gosta dela, ou dele. Então, ela leva aquele conteúdo pessoal. Ela não tira isso, não abstrai, entendeu? Que a pessoa é aquilo, ela pensa tal coisa, de tal assunto. Mas ela gosta da pessoa, mas talvez naquele parâmetro de pensamento eles discordem. E quando eles não têm essa lucidez, ele acaba vinculando o que ele não concorda de pensamento com a pessoa. Não sei se ficou claro isso. E aí ocasiona brigas, e cada vez mais vira um ciclo vicioso. Por quê? Se um é agressivo com o outro, porque não há diálogo, não há debate, né? E só existem discussões e brigas, o outro vai se defender. E como que a pessoa se defende? Ou sendo agressiva, ou falando, né, agressivamente, omitindo-se, ou ficando indiferente. Aí pisou no relacionamento, né? Que aí fechou as portas, correto? E esse ciclo vai aumentando cada vez mais, até chegar a um ponto que, como não há diálogo sincero, o que acontece? Às vezes do casal chega em casa, o outro só levantou a sobrancelha, só fez isso, só fez assim. O outro viu, ele não gosta. É impressionante. Ele não gosta, eu só chego e não gosta. Mas olha só, gente, qual o fato que mostra que ele não gostou? Aí a gente mostra isso na clínica, né? Ao levantar da sobrancelha. Eu falei, será que uma mosca não pousou lá e você não viu? Será que estava coçando e você não viu? Ou será que realmente ele estava preocupado com algo que não tinha a ver com você? Ou uma hipótese, realmente ele pode estar ofendido com algo com você, né? Ou realmente ter pensado algo de você. Mas como você vai ter certeza? Aí a pessoa chega numa conclusão que é eu perguntando. Mas como não há pergunta, ela tem uma crença disfuncional, um pensamento automático disfuncional, deslocado, autoassediado, e isso vai interromper esse diálogo. E vai virando um ciclo de assédio do casal. E assim sucessivamente. Não sei se ficou claro, gente. Ficou vocês claro, vão apontando que eu vou tentando... O que eu vejo na SOCIM, eu como leigo, é que qualquer diferença dá briga. Isso. Sim, sim. Nem só diferenças, às vezes até igualdades geram, porque gera competição, né? Às vezes o casal é até valores iguais, só que quando um começa a apontar mais para algo que é valor para o outro, gera a competição e briga, né? Então, isso eu concordo. Tá, ok, obrigado. Lília, aqui no B, Marília, página 1, Fatologia, a 5ª linha. Eu não sei se você já falou, os parceiros da dupla atuando aos moldes de amparadores intrafísicos recíprocos. Sim. Na condição dessa dupla já formada, tá, Marília? Então, já é uma dupla evolutiva e ela vai caminhar, né, para uma amparabilidade mútua, ou seja, um vai ser o amparador do outro. Então, não existe mais competição, e sim cooperação. Eu já mencionei aqui, no sentido de a pessoa que está com a outra vai tentar com que o parceiro fique melhor do que ela. E isso é mútuo. Então, a tendência desse relacionamento ou dessas pessoas envolvidas é melhorar, é se qualificar, é dar certo as metas evolutivas de cada uma, né? E assim sucessivamente. Porém, ao inverso, se você começar a competir com o outro, né? Aí o que acontece? Cada um vai dificultar os sucessos, né? E vai se evidenciar mais os fracassos, né? O que eu posso citar aqui para você da questão dessa amparabilidade mútua
de vivência prática que a gente tentou, é que esse verbete, ele nasceu de uma técnica que eu e o Everaldo a gente aplicou no dia 2 de janeiro de 2012. Então, a gente refletiu muito entre nós e nós gostaríamos, ambos, né, a gente queria ver de fato o nosso nível evolutivo, porque a gente estava naquelas mudanças, até dentro da Conscienciologia, estava tendo aquelas, o que é desperto, vamos chegar a 3 anos, daqui, colocar meta de 3 anos, alcançar a desperticidade, assim por diante, né? Então, a gente começou a refletir mais sobre isso. Então, que de fato é o nosso nível? A gente ficou perdido, que nível, né, agora, né? Isso já fazendo cônscios, né, já tendo essa autopesquisa, né? E a gente se colocou no laboratório do CAE, que a gente escolheu, cada um escolheu um laboratório, no mesmo horário, no mesmo dia. Primeiro, a gente ia fazer a autopesquisa nossa, na questão de verificar a nossa questão evolutiva, nosso nível evolutivo, pegando para isso os registros que a gente já havia feito do conscienciograma, que a gente já respondeu o conscienciograma, fizemos o gráfico, consciencioterapia, resultados da consciencioterapia, assim por diante. E cada um por si, através da sua autocrítica, da sua experiência, ia verificar fatos, né, que evidenciasse algum patamar evolutivo X. Após isso, a gente ia trabalhar energia e cada um ia pensar no outro. E ia verificar qual é o nível do outro, ia colocar fatos que comprovassem isso para você, como se fosse um estudo de caso, tá? Eu coloco isso no verbete. E ia fazer metas, ou programar metas para o outro, atingir um nível evolutivo, né, que a gente achava que havia possibilidade de conquista. O interessante disso, que após, né, a aplicação da técnica no laboratório, a gente conversou para ter os feedbacks, para ver o que deu, né, o que aconteceu, e foi muito semelhante. Então, quando cada um começou a pensar em si, veio energia, veio insights, tudo certo. Quando a gente começou a pensar no outro, foi interessante que eu comecei, no meu caso, né, eu observei um amparador totalmente diferente. Então, eu vi que era um estilo Everaldo. Se eu fosse para eu falar, era o Everaldo. Então, ele tinha lá as características, né, eu vi e tal, a energia, já tinha percebido isso em casa. E foi, assim, os insights profundos que eu tive da consciência dele. E isso foi fazendo uma programação, foi colocando metas de curto, médio e longo prazo. E foi interessante que, ao falar com o Everaldo, ele teve esses insights para ele, quando ele pensou nele. Então, isso deu uma casuística, correto? A gente marcou, opa, se foi para um e para o outro, né, interessante. E a gente começou a trocar ideias. E depois disso, numa das metas que eu coloquei, assim, que eu falei, que o Everaldo, ele tinha muita capacidade para virar IPCOM. E eu coloquei lá um prazo hipotético lá, veio, né? E não é que deu certo? No mesmo mês? Aí ele falou para mim, foi engraçado que, acho que foi a Cris que falou com você, nem lembro. Acho que foi a Cris Aracá, que é nossa amiga, né, tal, e chegou para o Everaldo e falou, não, foi o Moacir. Aí ele olhou para mim e falou, caramba, nossa lista, né? Os dois correram na lista e realmente estava lá. Então você vê, eu falei, gente, isso é muito simples, não é nada de novo. Né? Mas se a gente começar a utilizar mais as ferramentas que a gente já tem, questão da dupla, né? Utilizar mais como amparador nosso, a gente vai otimizar muito mais os passos nossos evolutivos. Então, essa foi a conclusão, né? E o Everaldo pode falar da parte dele, se você quiser. É interessante que essa técnica, então, ela somou para os dois, né? E o bacana é que nessa condição, você acaba se colocando, treinando com a pessoa que você tem mais intimidade, a condição de amparador. Eu acho que esse, vamos dizer assim, é o grande plus, que é da gente pensar no outro, no sentido de você conseguir ver naquela pessoa, e mais do que isso, mostrar para outra pessoa os trafores que ela tem. Então, na hora que você chega e você deslinda isso para a pessoa, coloca ela no seu real patamar, você está se conectando ao amparador dela e está fazendo um papel assim, dentro de casa, de líder interassistencial. Então, a liderança interassistencial, ela começa dentro de casa, né? Então, dentro da família nuclear, que é justamente o preâmbulo do processo da assistência fora. E essa técnica, então, acho que a Lilian explicou bem, né? Ela acabou trazendo, para o meu ponto de vista, do seu ponto de vista, no caso, ela me assistindo, muitas insights, ideias e pontos de vista que até então eu não vi em mim assim como reais potencialidades. Isso acabou ajudando, com certeza.
Obrigada. Professora Lilian e professora Everalda, enfim, né? Eu estou refletindo sobre a forma que vocês estão expondo o verbete, que está bastante interessante, pelo menos até então, das vezes que eu tive aqui na tertúlia, não tinha essa oportunidade de estar o verbete sobre dupla, e praticamente a dupla está ali expondo ele, Ao né? vivo e a cores. Isso. E aí me veio a ideia, assim, eu não sou verbetógrafo ainda, né? Vou chegar lá. Talvez uma sugestão de, assim como está acontecendo agora, do próprio verbete, poder ser, se bem que foi, né? Mas poder ter dois autores, ou de um grupo, de uma IC, né? Ter a oportunidade do verbete não ser só uma autoria de um, por mais que não seja, né? Só aquele um que leve esse tema em frente, né? Mas sempre tem um grupo grande aí que assessora, né? Só a ideia. Professora Lilian, eu queria fazer um questionamento a respeito aqui na página 3, na antagonismologia. O antagonismo trafor-duplista, trafar-duplista. Eu dei uma rápida leitura no seu verbete, aí eu identifiquei assim, você comenta 4 vezes intrafor, uma vez intrafar e uma vez intrafal. Aí foi comentado sobre o CPC, que eu ainda não tive a oportunidade de fazer, e do CDC, né? Na experiência de vocês aí, essa questão da abordagem traforista, lógico, né? Mas quando se consegue identificar um trafar ou um traço ali da personalidade a melhorar na dupla, né? Como que, na sua experiência, como que é feita essa abordagem, né? Espera um momento, já foi comentado tal, mas assim, incentiva um trafor da dupla para que ela consiga também, junto, chegar a essa visão desse traço a melhorar, ou fala diretamente da questão do trafar em si como uma forma de melhorar ele, né? Seria o questionamento. Eu vejo que, pelo menos ao meu ver, o que dá mais certo é você utilizar um trafor para você conseguir superar um trafar. Se você só ver o trafar, por mais que essa visão seja de tentar desfazê-lo, né, desconstruí-lo, você acaba tendo uma visão trafarística de si e pode ocorrer a autovitimização. Então, primeiro, é que nem remédio, homeopático. Então, pega o que você já tem, que são os seus trafores, os seus talentos e habilidades, e com eles você começa a ver os seus trafares. E você já vai ter soluções para, de imediato, já começar a agir ou ter comportamentos diferentes. Se você identifica em você isso que eu falei, você pode fazer isso na sua dupla, tendo bom senso. Otimize as habilidades dela, desenvolva ou mostre para ela os trafores ociosos que estão ali. Com isso, gradativamente, ela acaba vendo os trafares de uma outra maneira. E ela vai ter fôlego de superar isso. Não sei se ficou claro. Então, eu vejo que essa visão traforista não é ser poliana, gente, isso é bem sério. Então, essa visão traforista exige maturidade e autocrítica. Então, quando eu falo essa visão de qualidades, habilidades e competências, não quer dizer que você vai anular os trafares dos outros. Não é isso. É o contrário, é você ver sim a pessoa completa. Então, você está vendo talentos, você está vendo incapacidades, você está vendo o que falta desenvolver. Mas com essa situação que se encontra à sua frente, não é mais fácil você focar no que ela já tem? Ou a possibilidade dela executar não vai ser maior? Então, com isso, você vai rodando, você vai vendo, né? Trafares e assim por diante, para que ocorra realmente a superação. Não sei se ficou claro. E quanto ao verbete, a ideia que eu tenho é que vale a pena você escrever o teu individual. Porque isso é uma marca muito grande. Então, eu vejo assim, primeiro, dentro da minha vivência, tá? Eu escrevi 11 verbetes, mas eu vejo assim, é essencial você escrever o verbete para você marcar isso para você. Você pode trazer quem quiser do seu lado. Eu já trouxe, assim, falei de indústria canina, trouxe um amigo, um colega que é veterinário, que qualquer dúvida que tivesse de uma área muito específica, que eu não sou especialista, ele poderia contribuir. Mas você banca o trabalho. Então, isso é muito importante, porque isso você está assumindo a tua liderança. Porque, às vezes, isso é como se fosse meio camuflado,
Você pode chamar um monte, não, vamos fazer todo mundo junto, mas você não está enfrentando uma dificuldade de fato que é a tua escrita. Não sei se é o caso, tá? Mas eu estou colocando assim que isso é muito sério. Inclusive, em relação a essa questão da enciclopédia, na verdade, realmente não pode. O verbo etnográfico tem que ser singular, individual, né? Já teve vários casos de grupos ou duplas, ou enfim, trios de pessoas que estudam determinado assunto e elas então tiveram interesse em escrever um verbete. Aí o que a gente orienta? Escolhe um para escrever, realmente para bancar o tema. Você tem que lembrar que é uma autoria dentro da enciclopédia, tá certo? E claro que a parte da pesquisa, se já tem uma pesquisa em grupo, obviamente que você vai aproveitar. Aproveita o grupo, sabe uma ideia também que eu já vi acontecer, que eu acho que funciona? Vocês picotam, se você tem algum tema que está sendo estudado em grupo, picota aquele tema em mais de um título. E cada integrante se especializa e faz aquele verbete especificamente, entendeu? E como a professora Lilian colocou muito bem, né? A questão da defesa é uma outra história. Aí você pode trazer papagaio, periquito, amigo, colega, especialista. Aí fica todo mundo aqui, o objetivo é o debate e quanto mais gente estiver interessado no assunto, ótimo, melhor. Especialistas, enfim, tá certo? Só para lembrar, assim, eu acho que você colocou uma coisa interessante, importante, que no caso, o Everaldo, né, está aqui e participando, acho que está ótimo, muito bom. Mas pensa de quanto que é importante a iniciativa de um verbetógrafo de realmente escrever e bancar e fazer a pesquisa, tá certo? Com certeza. Obrigado pela elucidação do tema, né? E só concluindo aqui, que assim, do meu lado, aproveitando que ela está aqui, né? Vendo. Que às vezes a gente está se vendo a cada 15 dias, não é fácil. E eu tenho aqui do meu lado a pessoa que parece que só vê trafores em mim. Eu fico até às vezes, né? A gente sabe que não é só trafores, né? Mas às vezes a gente está aquela estima lá embaixo e ela chega e te levanta, né? Isso é um processo da dupla, é um processo assim muito rico, é muito interessante isso. E parabéns pelo verbete da professora Lilian e pela forma que está sendo apresentado esse verbete hoje. Parabéns. Professor, aqui no B, João Paulo, na sindromologia, a senhora pode explicar, por gentileza, um pouco mais a síndrome do ansiosismo autodiagnosticada a partir da reflexão A2? É no momento que a dupla começa a fazer essa troca sincera, franca, né, do jeitão de ser, né, das suas habilidades e competências, muitas vezes tem um diagnóstico, um autodiagnóstico de ansiosismo. Então, às vezes a pessoa tem todos os talentos e habilidades, mas ela quer alcançar uma meta X, e que está tudo certo, é evolutivo, a intenção é boa, mas o momento não é adequado. E há necessidade de outras alterações, né, que não dependem só dela. Então, aí o colega, o parceiro fala, olha o ansiosismo, né? Ou até caso, isso é o mais sutil. Tem casos, assim, que é mais identificado como a síndrome mesmo, né? Que a pessoa tem, sim, habilidades e competências, sim, os trafores, porém, tem uma ansiedade, uma expectativa com o futuro muito grande. Então, ela chega a não produzir, não ter nem iniciativa e nem produção. E, através do feedback de uma das duplas que esteja mais lúcida, ela acaba verificando, tendo fatos disso, ela fica mais lúcida desse trafar e começa a remodelar o seu comportamento. Então, existem níveis de ansiedade. Dentro da psicologia, existe o estudo da ansiedade, que ele fala que a ansiedade, ele permeia todo ser humano, que é como se fosse um processo inato, instintivo, né? A gente, enfim, né? Mas a ansiedade que a gente se refere aqui é aquela expectativa, aquela patologia, né? Porque muitas vezes a pessoa ela é taquipsíquica e você vê o taquipsiquismo e acha que é ansiedade. Isso já é engano. Eu vejo assim, tem que ter cuidado em diagnosticar, né? Nada do que a própria pessoa faça, né? Então tem muita gente que não consegue nem iniciar um trabalho e nem terminar, não tem a produção devido a isso, que é o caso mais grave dessa síndrome do ansiosismo. Ok. Na página 2, na neossinapsologia, na neossinapse adquirida através da reflexão duplológica, eu quero saber se na experiência de vocês,
se houve alguma neossinapse que acabou surgindo fora do comum, fora do esperado, quando se faz esse tipo de técnica, esse tipo de reflexão. Se há, se tem como dar um exemplo. Olha, o que me vem assim mais próximo é questão assim de são ideias ou insights normalmente vinculados não apenas com a dupla. Eu estou falando do meu caso, tá? Mas vinculados a um trabalho maior. Então, essa ideia, ou esse insight, ou essa neossinapse formada, essa elaboração parapensênica foi realizada através de uma harmonia da casa, do casal. Então, possibilitou para que essa consciência tivesse essa conexão maior com os amparadores, tá? Então, entra aí os extrapolacionismos também parapsíquicos. No caso, eu já tive muito insight, recentemente, de escrita. Então, aí eu produzi na minha linha, na minha especialidade, houve uma produção. Não necessariamente foi assim vinculada a mim e o Everaldo, entende? Então, foi uma produção fora, faz parte da Proexis, né? É uma especialidade minha, e que iria atingir tanto a minha dupla, eu e um grupo maior. Então, gerou esse tipo de neossinapse. É o que me recordo aqui nesse sentido. O que eu vejo também, às vezes, são coisas pequenas, que às vezes o seu parceiro está desenvolvendo um trabalho, ele está liderando um trabalho interassistencial, e ele não está vendo algum aspecto desse contexto. E às vezes o outro, na TENEPS, ou de acordo com o trabalho, né, que ele está desenvolvendo, ele acaba tendo insights do outro, do trabalho do outro. Então você vai lá e fala, você aponta como se fosse um porta-voz de amparador, né? Então o outro ele não estava percebendo, mas houve uma neossinapse, uma elaboração, né, para que isso ocorresse, e a partir disso os dois mudam toda uma visão daquele trabalho, vão ter que mudar, direcionar, né, a sua rotina, seu hábito de uma forma diferente, de maneira diferente. É nesse sentido. Certo. A vivetógrafa. A afinidade afetiva e energética com a dupla evolutiva é muito importante. De que modo podemos não frustrar o projeto da dupla quando não há tanta afinidade mental somática? Entendeu? Você pode repetir? Quer que eu repita? Ele diz, né? A afinidade afetiva e energética com a dupla evolutiva é muito importante. De que modo podemos não frustrar o projeto da dupla quando não há tanta afinidade mental somática? Entendeu? No campo das ideias, mas às vezes só assim, por exemplo, às vezes um duplista tem mais uma atividade mais mental somática, o outro nem tanto, né? A questão dos focos de vida. Mas eu vejo assim, frustrar o outro. Eu achei assim, para eu falar assim, é porque não tem receita de bolo, entende? Quando você fala frustrar o outro, isso me chama muita atenção. Por que frustrar o outro? Qual o diálogo que está tendo, a sinceridade que você está tendo com o seu parceiro nisso? Porque frustrar, parece que você não quer falar a verdade para o outro de receio que isso aconteça algo. Então, para mim, se for isso mesmo, já está um pouco errôneo. Pouco não, está errado, né? Então, eu vejo, tem que ter esse diálogo sincero, de mostrar o que pode dar de mais errado, se ele fizer algo nessa linha e não tiver tanta habilidade. Então, você também vê os contrapontos, né? E auxiliar no que for necessário, né? Então, se um está mais na linha intelectual e o outro é mais pragmático, né? Ligado mais com o corpo, né? Tem sim como somar isso, por que não? Mas você também não pode gerar expectativa no outro, porque isso que gera frustração. E a questão das concessões que você falou anteriormente, né? Então, isso que me chamou mais atenção na frase, tá? Então, vale a pena dar uma olhada. Professora Lilian, qual dica poderia dar para aqueles que ainda não encontraram duplista? Você é tenepsista? Que o Valdo fala, né? Começa a tenepse, parece que vem uma paramaquiagem, né? Assim, de revigoração, né? Dar um lift natural, né? Primeira coisa, eu vejo assim, essa preocupação de arranjar parceiro, né? Eu sei que dependendo da idade, no caso da mulher e do homem, ela fica, parece que é uma necessidade, é uma carência muito grande. Primeira coisa, mas isso vem do perfil, tá, gente? O meu perfil.
E eu não fico tanto assim, pelo menos quando não tinha dupla, eu não fico uma coisa assim tão necessitada ou algo tão, né? Eu colocava mais, eu me reavaliava nas questões dos meus objetivos, tá? Objetivos de vida, o que eu quero para mim? Onde que eu quero alcançar? Que metas que eu tenho? E utilize esse tempo não para ficar gerando mais expectativas de quem é o parceiro, mas se melhore, sabe? Se qualifique. O que está faltando para você? Então, no momento em que você consegue identificar o que você veio fazer de fato, sem intermissivista, né? Daí você se pergunta, se for, o que está faltando para você se engajar com a tua Proexis? Inevitavelmente, os pares vão se encontrando, e não ao contrário. A gente fica rodando que nem cachorro, né? Você vê o comportamento dos caninos, né? E até gatos, né? Fica aquela loucura, né? A gente não é mais assim. Então, procure se qualificar, a dica, né? Assim, que naturalmente isso vai surgindo. Não fique com tanto anseio, sabe? Vá diminuindo essas carências. Existem fórmulas técnicas para isso, né? Adquire essa maturidade, essa criticidade íntima de autopesquisa, aos pouquinhos vai indo, você vai conseguir. O Everaldo está comentando aqui, tem aqueles casos de pessoas que eles exigem, né, no sentido de querer ter o parceiro ideal. Então, na verdade, ele já tem uma lista de todos os traços, facetas, atributos que é a dupla dele. E aí vai colocar do papel na prática, não encontra, né? E aí, isso é sério, eu estou brincando, estou levando num tom, né, de brincadeira, mas isso é muito sério e às vezes é de forma inconsciente, de maneira inconsciente que a pessoa faz isso. Esse é o pior. Então, é quando ela elabora, e ela nem está... Isso ficou claro, é inconsciente mesmo. Às vezes ela tem o ideal para ela, né? E ela nunca consegue o ideal, porque aquilo não é real, né? E sempre quando ela vai sair com alguém, ou começa algum relacionamento, ela vai vendo os trafares, né, do colega. E como ela só quer o ideal, qualquer trafar que ela vai ver não vai se adaptar. Então, de cara, ela descarta. Então, ela não aprofunda na convivialidade, ela é imatura quanto a isso. Então, na verdade, o que eu vejo, tá, dentro da pesquisa que eu realizo, eu vejo que normalmente essas pessoas, elas são superficiais na autopesquisa dela. Então, ela sabe muito pouco dela. Então, por isso que ela idealiza tanto ela quanto o outro, né? Então, aí vale a pena fazer consciencioterapia, fazer conscienciometria, ou psicologia convencional, o que quiser, mas tudo que aumente essa questão de conhecimento íntimo. Porque eu vejo, para conhecer o outro, há necessidade, no mínimo, de conhecer a si mesmo. Então, há necessidade dessa autopesquisa. Quanto mais profunda for em você, você consegue ir no outro, no sentido de você consegue tatear mais o outro, né? Olhar mais o outro, escutar mais o outro e assim por diante. Lilian, o que a gente percebe que no verbete, o grande achado, uma grande questão dele é a questão dos trafores, né? Isso. A abordagem traforista, das habilidades, das competências. Você chegou a pensar na tecnologia, em trabalhar com a técnica da janela de Johari para essa detecção dos trafores no duplismo, ou alguma técnica onde pudesse materializar mais diretamente essa questão dos trafores? É claro que no dia a dia, a constatação, o trabalho, o costume, né? Mas você chegou a usar alguma técnica específica? E o que você acha da técnica da janela de Johari nesse sentido? Eu não pensei nessa técnica específica. Agora, eu olhei muito essa questão da psicologia positiva, que eu trouxe até o livro, né? Mas eu não usei isso na técnica, nem eu e nem o Everaldo, porque isso surgiu, a gente viu depois, né? Então, tanto é que esse livro eu comprei recentemente. Então, isso foi mais insight nosso. Agora, foi mais a questão do conscienciograma, a nossa bagagem, né? De conscienciometria e de evoluciente, passando pela consciencioterapia. Agora, a psicologia positiva, ela é interessante para quem não tem habilidade ou que não está bem construído em si esse pensamento mais traforístico, ela pode desenvolver isso. Então, eu vi que nessa psicologia positiva, ela é convencional, tá? Ela é derivada da terapia cognitiva comportamental, ela pode auxiliar pessoas, tem técnicas de como ela fazer o contraponto dos seus pensamentos ficarem mais funcionais. Ela aplica isso nela e depois ela consegue, aplicando nela, ela vai ter uma visão mais traforista na sua convivialidade e, óbvio, vai refletir na dupla, né? Mas, Adélio, tem umas técnicas da questão da psicologia positiva que eu vejo assim, que vale a pena a gente assim, tentar, né?
eu ainda não coloquei em prática. O que seriam essas técnicas? O nível da sua empatia quanto? De 0 a 10. Como desenvolver a sua empatia? Daí aqui ele diz o que é empatia, porque às vezes a gente acha que a gente tem empatia, quando você vai ler lá, caramba, a gente tem muito pouco. Então começa lá desde o subhumano, se a gente for pensar, lá do gatinho, do periquito, da formiga, daí vai indo, né? Como que você é com isso no seu dia a dia? E ele avalia no cotidiano, entendeu? Assim, no dia a dia mesmo, de fato, e você vai dando nota. Aí, como é que é seu nível de humor no dia a dia? Daí tem até umas carinhas e você, para ficar mais fácil o registro, para você descobrir se de fato você tem esse bom humor. E qual a intenção disso? Eles também mensuram intenção aqui. Então eles mensuram pensamento, intenção, só faltou a energia, né? A gente coloca a energia, né? A gente dá uma desviada assim positiva, né? A gente vê esse lado, vê o comportamento. Então eu vejo que isso é muito interessante. E eles também colocam a questão da comunicabilidade. Você é assertivo na tua comunicação? Quando? Com quem? Em qual situação? É o contrário? Mesma coisa. Quando? Com quem? Em qual situação? Porque aí você vai ver quais grupos ou quais estereótipos de pessoas que você não tem ainda habilidade social de empatia, de comunicabilidade assertiva e assim por diante. Porque eu vejo que o verbete por si só já é uma grande técnica de reforçar os trafores, né, enfraquecendo os fracassos e reforçando o sucesso, como você comentou. Você consegue, com essa técnica do verbete, já trabalhar fortemente na relação duplista, né? E é interessante que, pegando aqui a psicologia convencional, tá, gente? Eles falam que no casal, só colocando, fazendo essa comparação, né, do verbete, eles, dentro da psicologia, eles veem que o maior atrito que se dá nos casais é devido à incapacidade de resolver conflitos, tá? Então, como a dupla ela tem uma convivência mais íntima, digamos assim, isso vai ficar evidente. Mas, normalmente, essas pessoas também têm dificuldades na interação com outros grupos, né? Então, isso é interessante a gente avaliar. E o que eles sugerem de habilidades para se desenvolver? Habilidade de cuidar, que a gente pode colocar cuidadologia. Então, qual é o nível da sua cuidadologia? Cuidadologia, pessoal, a gente pode ver em vários parâmetros da nossa vida. Então, a gente começa com o quê? Natureza, né? Vamos lá, fitoenergia, os animais, né? Zooenergia, né? Como que você se dá com isso? Com pessoas de vários tipos, estilos, perfis, desde o autocrata, que é o mais difícil, né? Até aquele mais fácil, que é o mais flexível, né? E assim por diante. A questão de compreensão, você compreende as pessoas ou você mais interpreta as comunicações? Você de fato faz o diálogo com o outro? Ou não? É tudo a base das suas interpretações, né? Você confia nas pessoas ou você é mais desconfiado? Que a gente fala estilo gato, né? Você já viu o gato? Entra qualquer gente nova e o que ele faz? Aquele olhão grande e os pelos, né? Ele já fica assim, né? Ele já está preparado para qualquer coisa, que é o nosso alerta, né? Então, você é assim? Qual o nível do seu estresse e ansiedade, né? Se a gente pegar nesse lado. A questão de compartilhar. Você é uma pessoa que mais compartilha as coisas? Você é mais queixosa? Como é que é o seu estilo, né? Você partilha do seu saber, das suas, né? Da sua pessoa? E é interessante que o compartilhar é essencial na dupla. O que é compartilhar? É você compartilhar o que você pensa, o que você sente, né? As suas energias, tudo isso é compartilhar. E exige o quê? Um nível de autenticidade. E exige o diálogo, exige uma franqueza para a gente conseguir fazer isso, né? Então, isso é interessante. E fazendo essa correlação com a psicologia, né, cognitiva comportamental, eles colocam que o padrão de bem-estar depende do nível de interação estabelecido. Então, é interessante, né? Exige da pessoa isso, para fazer o bem-estar, ter esse bem-estar, né? Lilian, oi. Eu cheguei um pouco tarde, eu não sei se você já explicou, ali na página 3, na paradoxologia, o segundo paradoxo. Eu não entendi qual que é o paradoxo. O paradoxo desassediador vivenciado nas atividades proexológicas do casal. Ricardo, é assim, quando a dupla, ela tá, eu já estou falando de uma dupla evolutiva, já com tempo, né, que já está assim, liderando alguns trabalhos, né? O que acontece? Ao mesmo tempo que essa dupla, o casal, né, os dois estão fazendo desassédio, também vai aumentando o número de assédios, tá? Interconscienciais entre eles, então vira um paradoxo.
Então aí eu até apontei, né, para a gente cuidar mais da questão dessa nossa higiene mental da dupla. Então, se você sabe que você é um líder e a tua dupla também, estão epicentrando os vários trabalhos, pessoal, epicentrar trabalho é qualquer trabalho que você vê que a sua dupla ou você mesmo você está encarregado daquilo. Pode ser na aula, na docência, pode ser em cursos diversos, na escrita, né, e aí por diante. Então, tudo isso são trabalhos da PROEX ligado com interassistência, né? Então, você vendo isso, vai aumentar também as suas rebarbas, correto? Mas, ao mesmo tempo, você tem que focar que você também está se condicionando, você está aumentando o seu condicionamento, tanto energético, parapsíquico e assistencial. Só que, muitas vezes, a gente acaba não vendo isso, correto? A gente só vê a pressão. A gente sente a pressão, sabe que está fazendo algo, mas a pressão parece que é maior. Por causa da nossa visão ainda muito trafarista nisso. A gente não consegue desplugar ou mudar, né, o bloco e ver o melhor. Ah, opa, a gente é por isso que está vindo esse refluxo, né, dos assistidos, né? É nesse sentido. Então, alertar na questão da dupla, ficar observando mais a sua pensenidade, a sua harmonia no convívio a dois. E dentro disso, cabe dar um exemplo que, às vezes, quando um da dupla está indo, sei lá, foi para uma itinerância, está lá sozinho, foi para uma itinerância. Às vezes, o assédio vai pegar lá no outro que ficou. Isso é possível. Então, sabe? Então, a gente começar a ver essas nuances, né? Ou até mesmo ele, às vezes, claro, a pessoa está lá, está no fronte da batalha, pega nela, e o outro vai dar um suporte longe. Às vezes ele vai ligar e você tem que estar com a cuidade para isso. Não aumentar ainda mais os conflitos, né? Você ser aí o mediador, né? O paradiplomata, né? Tentar, né? É o máximo, né? A fazer isso, né? É o para-choque. Cada um ser o para-choque, né? Cada um tem que ser o para-choque de cima também do outro, né? E assim a gente vai indo junto, para chegar mais longe. Tá bom. Obrigado. A verbetógrafa. Ainda não conheço o CAEC, tenho curiosidade sobre os laboratórios, especialmente sobre o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva. Como funciona? Se não tenho dupla, posso fazê-lo quando for aí? Primeiramente, seja muito bem-vinda quando você vir, já é bem-vinda ao CAEC. E os laboratórios, eles não têm pré-requisitos. Os de dupla evolutiva você pode fazer tendo ou não. Tá? Então, fica bem tranquila quanto a isso. E eu acho uma boa você fazer. Então, para quem quer investir na dupla evolutiva, vale a pena fazer essas autopesquisas no laboratório, que ali ela vai ter insights sobre ela, como se qualificar, como melhorar, né? E também ver outras, ver as possibilidades, capacidades, habilidades dela na questão de proexes, né? Nessa questão de ver o outro como amparador mútuo, para ela começar a entrar, se engajar, né, nesse caminho de formação da dupla evolutiva. Certo. Professora Lilian, contrariar alguém que amamos não é fácil, mas é preciso fazer a tarefa do esclarecimento e, antes de tudo, evitar interprisões. De que modo podemos avançar sobre isso? Eu vejo que a saída é o diálogo. Então, até a pessoa mais difícil sempre tem um jeitinho de a gente dialogar. Com carinho, fazendo, né? Então, pensa assim, porque às vezes o que está me vindo à mente é uma pessoa mais difícil de você conversar, de você pontuar, porque é possível isso num casal, né? Aquele temperamento, né? Que é mais, não é introspectivo, mas ele é mais assim, tem uma autocracia, né? Maior, ou é mais impositivo, né? Então, eu vejo assim que tudo tem técnica. Então, você vê o jeito, quando a pessoa chega do trabalho, ou o momento que está mais assim, relaxado, né? Primeiramente, você fazer algo que vai assim, relaxar ainda mais. Ser sincero que eu gostaria de conversar, e é importante que quando você for falar com outra pessoa e for evidenciar ou dar um feedback, você tem que estar calma com você. Então, você tem que estar com um nível, assim, de, pelo menos mínimo, de tranquilidade. Às vezes, o problema é grande, mas fatia o problema para você. Não aumente o problema, porque isso vai passar para o outro, com energia. Antes de você falar, você já vai estar ansiosa. E isso emite energia. Então, eu sempre busco refletir antes o que eu quero falar, se de fato é isso, se isso realmente é um problema. Então, você ter um mínimo de maturidade com isso, você ter uma certeza íntima que isso vai ser o melhor. E para você chegar na pessoa, você já vai estar mais tranquila. Não vai estar tão emocional assim.
E aí não vai ter tantas expectativas com o outro, né? E com isso você vai saber o momento certo de falar uma palavra, né? De acariciar. Então, diálogo é diálogo corporal, pessoal. Não é só diálogo de boca, de falar com a voz. Então, existe essa comunicação mais ampla, né? E tudo isso implica numa assertividade melhor. Não sei se ajudou. Penso que sim. A verbitógrafa. Recentemente, você mencionou sobre a carência emocional. Gostaria que comentasse qual a abordagem mais assertiva para ajudar o companheiro duplista carente emocional, com baixo conhecimento de si, dificuldade em se auto-pesquisar, pois encontra-se em local de controle externo. Eu vejo que há como apontar os trafares de uma maneira, porque aí vai depender como que é essa pessoa, né? Porque você me falando esses dados de perfil psicológico, ainda assim há uma amplitude de comportamentos diante desses traços citados, né? Então, para uma pessoa que é mais assim, com loco externo mais agravado, né, uma pessoa muito submissa, então há possibilidade de você fazer um diálogo com essa pessoa. Lembre-se, o diálogo, às vezes, o primeiro, você não precisa falar tudo imediatamente. Então, começa-se um diálogo apontando, vê o limite do outro, isso é muito importante, né? O limite de escuta do outro. Perceba qual é o momento ideal, a situação melhor para falar. Coloque fatos para essa pessoa, né? Se você vê que se essa pessoa ela já tem um suporte, por mais que esses trafares estejam muito intensos nela, mas se você sente que é necessário você ser um pouco mais enfática, então tudo isso vai depender desse relacionamento entre vocês, tá? Fica difícil falar assim como fazer, né? Mas a dica se fosse você, trabalhava bastante energia, pensava bastante nessa pessoa, joga muita energia, como se fosse abraçar ela, envolva e veja todos os insights, intuições que você tem, para o que você poderia ajudar. Anota tudo e depois você vê o melhor momento para você colocar esses procedimentos. Isso eu vejo que fica muito mais assertivo, tá? E na dúvida, abstenha-se. A verbitógrafa, na página 4, parágrafo mnemossomática. É o último parágrafo ali, antes da acabativa. Ela pergunta, você poderia comentar sua experiência quanto à vivência mútua de retrocognições pela técnica do duplismo reflexivo? Tá. Então, a gente comentou um pouco que a dupla em si, quando ela está bem fortalecida, ela está bem concretizada, ela possibilita esses fragmentos de retrocognição, né? No caso aqui, que eu estou falando, o meu, pessoal, e do Everaldo, né? Então, a gente não tem, assim, aquelas retrocognições amplas, nada disso. Então, a gente já passou por alguns fragmentos. E que, ao longo dos anos, com as anotações e registros, depois, com uma análise, né, mais acurada, a gente acaba chegando num resultado mais preciso dessas retrocognições. Agora, se a gente for pensar nessa convivialidade que a gente possui dia a dia com a dupla evolutiva, isso é inevitável. Então, você está lá com ela, você acorda, dorme com ela, tem momentos íntimos, a troca de energia é muito grande. Então, isso tudo vai possibilitar essa rememoração, né, de vidas passadas. E interessante que nessas rememorações vem esse aspecto de curso intermissivo, né, quando ambos são intermissivistas, isso fortalece essas questões das metas proexológicas. Muitas vezes você identifica esse teu parceiro em outras vidas, características, tendências, e você comprova essas tendências nessa atualidade. E com isso você acaba entendendo mais o outro e fazendo mais concessões, conciliações. Então, vai ficando mais harmônico. Porém, depende muito da pessoa que teve o fenômeno da retrocognição, a sua atitude de ser benéfica ou não. Então, se ela puxar a retrocognição e não fizer nada, né, tipo, não tirar proveito disso evolutivo, não vai ser nada. Então, o ideal é a pessoa, quando tem esses fenômenos, anotar e ver o que pode ser feito para melhorar ambos, né?
né? O que de fato a gente pode fazer para construir melhor a dupla evolutiva e assim por diante. Certo. Pessoal, eu queria fazer aqui um convite para vocês, em nome do CAEC, do Tertuliário, da Coral Tintas e da Arte Tintas. Dentro do projeto Tudo de Cor, revitalização do Tertuliário. Você é nosso convidado especial para a solenidade de entrega do Tertuliário, Anfiteatro das Tertúlias Conscienciológicas, revitalizado pelo projeto Tudo de Cor da Coral. Vai ser na sexta-feira, dia 21 de junho, às 14h30, aqui no saguão de entrada, e eles vão fazer alguma pintura de uma parede que está faltando, me parece que ainda está em branco, porque dentro desse projeto, não sei se vocês sabem, eles forneceram, né, gratuitamente a pintura amarela do Tertuliário, tá certo? Então, todos convidados, sexta-feira, 21 de junho, às 14h30. É possível uma última pergunta? Claro, claro, temos tempo ainda. Professora Lilian, você comentou bastante aí, junto com o Everaldo, a experiência da dupla. E para quem está começando a fazer a dupla, pelo menos o que a gente está tentando harmonizar o casal, quanto à organização da semana. Até estava comentando com o pessoal amigo de Campo Grande lá, essa semana, sobre como é que foi a organização semanal de vocês no início, como é que ela está agora, como é que vocês estão organizando a agenda de cada um nas atividades de lazer, nas atividades de cuidados um com o outro e da tarefa do esclarecimento, né? A nossa agenda é construída em conjunto, no sentido assim, tem agora aquela, como que é a agenda Google, ajudou muito. Então, a agenda que eu tenho é compartilhada com a agenda do Everaldo. Então, ele clica na agenda dele, ele vai saber os meus horários que estão coloridos lá de, sei lá, você colocou que cor? Sei lá, amarelo. Né? Então, ele vê, e isso a gente vai se organizando, porque o que acontece? Nós dois temos muito trabalho aqui dentro da Conscienciologia, né? Então, a gente não pode se perder nisso, né? nessa rotina, né? E eu estou vendo que cada vez mais, em vez de diminuir o trabalho, vai aumentando, né? Então, a gente tem que cada vez mais se organizar para cumprir essas metas, né? Então, essa agenda ajudou muito, principalmente porque está aumentando a itinerância, tanto para mim quanto para o Everaldo. Então, a gente se organiza, às vezes eu estou numa reunião, eu não preciso mais perguntar para ele, ligar, né? Então, eu já clico na agenda e cada um tem a responsabilidade de alimentar a agenda e atualizar. Quem não atualizou, dançou, né? É isso, né? Então, a gente é nesse princípio. Então, lazer, a gente estabelece, não tem assim fixo, tá? Assim, tal dia, tal horário a gente vai no cinema. E eu acho que isso é até ruim, pelo meu temperamento, tá? E é muito comportamental, assim, né? Eu não gosto, assim, dessa... Então, eu vejo que sempre tem um tempo, né? Assim, a gente faz... Como a gente está bem organizado nas nossas tarefas de profissionais que eu falo é voluntariado, né? E também profissionais da SOCIM, a gente acaba fazendo tudo certinho nos horários, a maioria das vezes, e sobrando algum tempo, sobra tempo. Às vezes um dia, final de semana, ou numa segunda, né? E aí a gente acaba saindo. A ideia a gente combina, sai os três, né? Ou sai o Everaldo, né? A Diana já está com outra rotina dos amigos dela, então a gente, né? E assim vai indo. Eu vejo que funciona assim. Tem mais alguma coisa que você vê? É claro que tem esses recursos hoje modernos que facilitam, né? Mas acima de tudo tem a questão de você também estar preocupado com o outro, né? Preocupado no sentido positivo, né? De tomar. Então, por exemplo, eu costumo nunca marco um curso que eu sei que eu vou viajar sem que esteja tranquilo para a Lilian e vice-versa. Então a gente toma esse cuidado, sabe? Porque na verdade é a agenda do casal. Da mesma forma que eu cuido bem da minha agenda, assumo meus compromissos e quero ir bem nesses compromissos, eu quero que ela também vá bem. Então a gente evita ao máximo sobrecarregar um ao outro, ainda mais tendo uma filha, né? Que é um fator a mais, é complicador. Hoje ela já está grande, é muito mais fácil, né? Mas no início, esse nível de organização a gente tinha que se dividir muito mais, né? E acho que pelo fato dessa condição, ajudou bastante, porque hoje a gente consegue render mais. Então, é uma questão de você olhar, acima de tudo, ver o conjunto. Eu acho que a grande questão é não só na agenda, mas em todas as suas atividades,
você vê o conjunto. E é esse conjunto que vai formar aí o sucesso e o processo evolutivo do casal. Né? Mas assim, questão de lazer, a gente marca uma coisa que é bem estabelecida, é viagem, tá? Então, viagem a gente sempre tem, né? Entre 1 ou 2 semanas por ano, a gente tem uma viagem que a gente sai, o destino pode ser qualquer for, mas aquele mês a gente vai sair. Isso eu acho bem importante para o casal. Também ajuda, é como se fosse uma higiene mental, afetiva, né? E assim por diante. Então, isso a gente sempre coloca, estabelece todo ano na agenda, né? Certo. Não sei se ajudou, se quer fazer alguma pergunta mais específica, tudo certo? Não, está tudo ótimo, obrigado. A verbetógrafa. De que modo proceder de forma mais assertiva quando um dos personagens da dupla não está a fim de ouvir, encarar os trafares, não se abre ao diálogo e o outro tem mais lucidez? Que tal a gente sair do salto, né? E você pedir ajuda para o outro, né? Essa é uma técnica muito boa. Que às vezes a gente sobe no salto, o outro não quer, mas a gente está tão alto que ninguém alcança. Então, sai do salto e fala, estou precisando de ajuda, você pode me ajudar? Olha, eu tenho isso. Conversa de você primeiro, não do outro, do defeito do outro. Fale de você. O diálogo começa assim. Alguém tem que sair da tamanca, né? Né? Que tal começar por você, né? Essa é uma dica. Lilian, tudo certo. Interassistencial de gratidão do duplista. Fala alguma coisa? Isso é muito sério. Toda a tertúlia permeou esse sentido de mútuo, né? De gratidão, mas eu gostaria que você... Eu vejo assim, para mim, sabe, Miriam, o momento mais sério e decisivo proexológico para mim foi na gravidez cadiana. E, assim, foi muito interessante que eu trabalhava muita energia e eu olhei para o Everaldo, assim, eu acho que ele nem sabia, sabe? Joguei energia nele, eu vi tanta coisa positiva que eu falei assim, caramba, eu posso levar um trem, uma locomotiva, não tem problema, eu estou segura. E porque ia mudar todos os aspectos nossos, né? Assim, enfim, né? E foi muito interessante. E aí veio a primeira gratidão sincera de estar com uma pessoa que você sabe, assim, que pode contar, entende? E eu vejo que a partir disso, desse compartilhamento, dessa sinceridade, de querer evoluir os dois, sabe? Querer o melhor um para o outro, né? A gente não sabe para onde que vai, mas a gente está indo, a gente quer um caminho o mais certo possível, né? Mas ninguém sabe com certeza, né? Não, é garantia, 100%, né? Mas a gente está lá, otimista, vamos em frente, né? E isso gera uma gratidão muito grande. Então, isso parece que fortalece essa sinergia, né? E eu acho que isso é visto na produção de ambos, sabe? Não é uma coisa assim mascarada, fantasiosa, porque existe isso, né? Do casal que quer ser o perfeito, né? Mas você sabe na prática, você vê que a produção não é isso, né? Então, eu vejo que essa forma sincera de atuar com os dois, dos dois, né? Exige um esforço mútuo, que nem sempre é 100%, a gente já viu, né? Sempre tem altos e baixos, até a gente chegar na harmonia e assim por diante. Mas gera uma gratidão muito grande, é como se fosse um reforço positivo, entende? Você vê a gratidão, vem aquele reforço positivo e vamos continuar, e vai. E assim vai, forma esse elo, vai alimentando. Isso é muito positivo. Lilian, na interação, aqui eu gostaria de, na página 2, na última linha, a interação do trafor de um dos parceiros, auxiliando no desenvolvimento do trafal do outro. Como que você pode falar um pouco para a gente de fazer isso? Na prática, assim, Luimara, o Everaldo tem um trafor muito grande da erudição, da intelectualidade. Eu não tinha tanto, pela minha base educacional. Não estou falando que eu não tenho competência, tá? Mas assim, eu não estava bem desenvolvida com isso. Então, eu, vendo os hábitos dele diário, eu comecei a estabelecer isso para mim. Então, o trafor dele auxiliou num trafal meu. Então, isso, hoje eu tenho já uma rotina disso, e ele olhou para mim e falou, nossa, você leu mais do que eu? Eu falei, yes, consegui, né? Tipo, eu tô no caminho, né? Assim, mas sem competição, entendeu? Assim, ele pergunta e ele sabe, foi um bom, né, preceptor. E assim por diante. Então, eu vejo foi pelo exemplarismo. Exemplarismo. Mas assim, você vê que não tem uma cobrança muito grande, assim, você tem que ser o intelectual, você tem que ser o parapsíquico, né? Não tem isso. Isso é natural. Então, você vê do outro, você quer... Primeiro, os dois têm que querer melhorar a si mesmo, né? Primeiro é a si mesmo. Depois vem a questão mútua, né, da dupla.
E se a gente for ver, a gente tem muita coisa boa também para dar, se a gente for olhar, né? Para trocar um com o outro, né? Quanta experiência e vivência a gente tem de bagagem, né? Se a gente for olhar. E cada um tem interpretações diferentes, vivências diferentes, né? Então isso vai somando. Mas é mais a gente sair do salto, né? Olhar com outro olho, ter mais paciência. Exige paciência, toda convivência é paciência. Não é no nosso tempo, não é do jeito que a gente quer. Vem aquela questão monárquica, né? Tem muita gente que fala, mas é assim que eu quero, nesse tempo eu já estou preparada, né? E nem sempre é assim, né? A gente tem que sair. Parabéns. Muito assistencial essa técnica e exemplarista de vocês aí. Deixa eu falar agora ela falou do lado dela para mim, agora eu vou falar do meu lado para ela, o que eu aprendi, né? Todo mundo sabe que a Lilian é notória em termos de conviviologia com os animais, né? Então, é um exemplo, e para mim foi um grande exemplo. Eu sempre gostei de bicho, tá? Tive cachorro, gato, né? Mas quem conhece lá em casa sabe que é um zoológico, né? Então, a gente tem bastante bicho, tem bastante planta, né? E tudo isso agregou para mim, no sentido de poder conviver melhor com os princípios conscienciais, né? Então, foi uma grande escola no sentido de ajudar em termos de ter mais paciência, de compreensão, né? E tudo isso tem muito a ver com o processo dessa gratidão que a Miriam comentou, né? E de você ver o sucesso do outro é o seu sucesso. Eu me sinto realizado quando ela se realiza. Então, isso me enche de satisfação. Muito bom. E a hora que você tem isso, tudo vai para frente, muito né? Bom. Tá ótimo. Pessoal, então agradeço a participação dos teletertulianos, das perguntas feitas, de vocês aqui presentes, da professora Lilian, do professor Everaldo e da mais do que princesa Diana. Muito obrigado e até então o nosso próximo encontro. E os nossos comerciais agora. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 46 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Hoje temos 5 recados. Cícero, curso Biografologia. Fernando, terceiro encontro do empreendedorismo da CCCI. Cláudio, ACIP, curso História do Parapsiquismo. Patrícia, CPC em Foz. Valdson, Feira do Livro de Frankfurt. Antes temos amigos com a Eliane. Boa tarde. O programa Amigos, no final deste mês de junho, no seu tradicional sorteio mensal, vai sortear 2 vagas no sistema EAD, à distância, do 2º Congresso Internacional dos Intermissivistas, que acontece aqui em Foz, de 12 a 14 de julho, no discernimento. Então, é um congresso muito importante, 2 vagas, então, para pessoas, né, geralmente que não moram em Foz do Iguaçu, 2 amigos da enciclopédia, que vão poder acompanhar esse evento de qualquer lugar do planeta, porque nós temos amigos não só no Brasil, como também fora. Então, se você quer participar desse sorteio, e principalmente, né, está engajado aí na Max Praxis Grupal, na Mega Gescom coletiva, que é a Enciclopédia da Conscienciologia, renove a sua assinatura, caso ela tenha vencido, e se você não é, se torne amigo hoje. Ligue para o 45, código de área, 35 25 26 52, ou passe na recepção do CAEC para se tornar amigo. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Eu quero fazer um convite para o curso Biografologia, que vai ter presencial aqui em Foz do Iguaçu. Esse curso vai ser o primeiro módulo agora, daqui 2 finais de semana, dia 29 e 30 de junho, e o segundo módulo em agosto. Então, esse curso trabalha muito com a metodologia de pesquisa de biografias, com um enfoque no paradigma consciencial, ou seja, muito relacionado à autopesquisa, o autoconhecimento, o processo de assistência que envolve numa pesquisa de biografias, todos os processos grupo-kármicos, ou seja, ele é bastante abrangente. O curso todo foi feito com uma série de dinâmicas e uma série de atividades, então ele é muito interativo ao longo de todo o curso. Também vão ter algumas apresentações de biografias. Por exemplo, o Juan Talavera vai estar apresentando uma pesquisa que ele está desenvolvendo já com mais de 150 pacifistas. Então, ele está fazendo uma pesquisa muito exaustiva nessa área, vai estar apresentando. E vamos ter aí uma série de outras apresentações. O Giuliano Guinani vai estar apresentando uma pesquisa do Wallace, que ele já vem também fazendo muito tempo. E o curso em si ele é bastante rico em uma série de outras atividades. Então, fica a dica, quem quiser mais informações,
pode me procurar ou qualquer voluntário da Apex, e as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, tá ok? Também, só fechando, queria passar que hoje na webconference, o tema, né, webconference da Apex, o tema é Assunção Proexológica, com o Will Denilson Signorini. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Nosso convite é para o 3º Encontro de Empreendedorismo Cognópolis Foz do Iguaçu 2035. É uma iniciativa da Unicim, do Conselho das ICs. Então, você que é empreendedor, você que é empresário já estabelecido, investidor, tem interesse aqui em Foz do Iguaçu, e você que é profissional também, quer ter oportunidade de trabalho futuramente, no momento aqui em Foz do Iguaçu, venha participar. Então, começa no dia 21, sexta-feira próxima, vai ter uma palestra aberta, gratuita, das 19h30 às 19 às 21 horas, o professor Luciano Vicenzi, Estrutura Empreendedora para 2035, que é o tema. Depois, no sábado, nós vamos ter as mesas de trabalho, das 15 às 21, com intervalo para o coffee e também um coquetel no final, e no domingo, das 8h30 às 12h30, nós fechamos todas as mesas de trabalho e os debates. Então, é o convite para todos que têm interesse em desenvolver e implementar um ambiente propício à criação de empresas sustentáveis na Cognópolis Foz. Você está convidado. Obrigado. Boa tarde a todos os tertulianos e teletertulianos. A CIP, em parceria com o CAEC, convida todos para o curso História do Parapsiquismo, que será ministrado pelos professores João Ricardo Schneider e Jarbas Paranhos, no novo auditório do CAEC, nos dias 23, 24 e 25 de julho, dias de semana, em Foz do Iguaçu. Esse curso visa ampliar, refletir e compreender em relação ao emprego do parapsiquismo nas suas retrovidas, como ele pode melhorar a nossa performance parapsíquica na atualidade. Alguns tópicos a respeito do curso: o parapsiquismo na antiguidade, no período medieval, período moderno e contemporâneo e diversas técnicas parapsíquicas. Debates sobre as vivências no curso. O telefone do CAEC, 45 3525 2652, e a gente convida a todos. Obrigado. Boa tarde. Em nome do IPC, Instituto Internacional de Conscienciologia e Projeciologia, eu venho convidar você, morador de Foz do Iguaçu, que se interessa em aprofundar mais dos conceitos, bases, fundamentos da ciência, conscienciologia e projeciologia. O curso CPC, curso de Projeciologia e Conscienciologia, vai ser ministrado às terças e sextas-feiras. Ele tem uma duração de 36 horas, 36 aulas, que dão muito mais do que 36 horas, é claro. Vão durar 4 meses, e ele trabalha o conteúdo dos tratados Projeciologia e dos 700 experimentos, e traz atualizações também, é claro. Cada uma dessas 36 aulas tem duração de 2 horas e meia, dentre essas 2 horas e meia, meia hora de trabalhos energéticos. Nós também temos 2 laboratórios de técnicas energéticas e ProExes, temos 2 aulas vídeos e um aprofundamento temático. Qualquer informação a mais, o telefone do IPC é 2102-1448. Obrigado e bom fim de semana. Boa tarde a todos. No próximo mês de outubro, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, acontece aquela que é considerada a maior feira de livros do mundo. A Conscienciologia, esse ano, vai se fazer presente pela primeira vez com o lançamento de 5 livros no idioma alemão. Fora disso, vários autores da Conscienciologia estarão presentes para ajudar no Holopensene do lançamento desses livros e apresentarem as suas GESCONs também no idioma português. Eu estou aqui para convidar a todos aqueles que queiram participar conosco dessa feira, de irem até a Alemanha. Estaremos promovendo uma viagem que chamamos de viagem interativa com o caminho da paz e da escrita. Essa viagem acontecerá dos dias 4 a 14 de outubro, e além da Feira do Livro de Frankfurt, ela vai contemplar a França e a Holanda, passando por cidades que têm a ver com o Holopensene da escrita e da paz, até com visita ao Parlamento Europeu.
Então, todos aqueles que tiverem interesse de nos acompanhar e de emprestarem as suas energias, o seu Holopensene, nesta que é uma iniciativa pioneira da Conscienciologia, está lançando os livros no idioma alemão, entre em contato com a gente pelo e-mail brasil@iacworld.org. Repito, brasil@iacworld.org ou pelo telefone 45 8404 5923. Estamos esperando pela sua participação. Obrigado a todos. O verbete de amanhã é Crescendo Retrocognição, Neorresponsabilidade, especialidade Serioxologia. É autor Pedro Fernandes. Obrigada a todos, boa tarde e até amanhã.